Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do site, do Instagram e da página no Facebook Deuses e Homens. E no vídeo de hoje, vamos continuar nossa análise sobre os motivos que levam as pessoas ao ateísmo. Vamos continuar mostrando como são frágeis e fracos os argumentos a favor da existência de Deus. No primeiro, segundo, terceiro e quarto vídeo desta série, nós refutamos alguns desses argumentos. Se você ainda não assistiu aos 4 primeiros vídeos dessa série, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode assisti-los. Agora, vamos continuar nosso estudo, refutando mais alguns supostos argumentos a favor da existência de Deus. Hoje vamos falar sobre o argumento teleológico, ou, como muitos religiosos chamam, o argumento do design inteligente. Segundo os defensores do argumento do design inteligente, as coisas do mundo, especialmente as coisas vivas, parecem ter sido projetadas. Elas parecem ter um ajuste fino, uma complexidade irredutível. Portanto, para os defensores do argumento do design inteligente, tem de haver um projetista. E a esse projetista eles chamam de Deus. Entretanto, graças a Charles Darwin, já não é verdade dizer que as coisas só podem parecer projetadas se tiverem sido realmente projetadas. A evolução pela seleção natural produz um excelente simulacro de design, acumulando níveis incríveis de complexidade e elegância. Mas será que realmente observamos um design inteligente em todas as coisas? Vamos analisar isso profundamente agora. Vamos começar com o universo. Nós vivemos em um cosmos extremamente hostil ao desenvolvimento da vida. A grande maioria dos lugares no universo matam a vida instantaneamente, seja por extremo calor, frio ou radiação. Tem pessoas que falam sobre as forças da natureza, que estão perfeitamente alinhadas com a vida. Falam do famoso ajuste fino no cosmos, que favorece a vida. Mas se você estudar o universo, vai perceber que é justamente o contrário. Na imensa maioria do universo, não há condições de vida. A órbita da nossa galáxia, por exemplo, ela nos deixa perto de uma supernova a cada centena de milhões de anos. Portanto, de tempos em tempos, somos obrigados a passar perto de uma supernova que varrerá nossa camada de ozônio, matando toda a vida na superfície. Além disso, estamos em rota de colisão com a galáxia de Andrômeda. Exatamente, a nossa galáxia, a Via Láctea, ela está em rota de colisão com a outra galáxia, a galáxia de Andrômeda. Assim, quando isso acontecer, haverá uma destruição dessas galáxias. Elas vão entrar em colapso. Sem contar que nós estamos em um universo em expansão só de ida, que por fim sucumbirá ao esquecimento, já que a temperatura do universo se aproxima de forma assintomática do zero absoluto. Isso mesmo, o nosso universo está num processo de expansão, aonde ele vai sucumbir ao zero absoluto. Isso, com certeza, não é um design inteligente, não é mesmo? Vamos falar agora sobre os planetas, em especial o nosso planeta Terra. A grande maioria das órbitas dos planetas são instáveis. E os poucos que têm uma órbita estável, ou estão muito próximos de sua estrela, sendo extremamente quentes, ou muito distantes da sua estrela, sendo extremamente frios. Alguns dos pouquíssimos planetas
que estão na chamada zona habitável, como o nosso planeta Terra, têm uma fina crosta sobre um manto de larva derretida, que constantemente é lançada para cima, através dos vulcões, lançando gases tóxicos e larvas vulcânicas que destrói toda a vida em sua volta. Além disso, essa fina crosta é cheia de rachaduras, formando as famosas placas tectônicas, que constantemente entram em colisão, causando grandes terremotos devastadores para a vida. Esses terremotos também podem acontecer no fundo dos oceanos, causando terríveis tsunamis que matam milhares de pessoas. Não podemos deixar de mencionar que a nossa atmosfera, há milhares de anos, vem provocando enchentes, tornados, furacões, raios, chuvas devastadoras e secas mortais. Obviamente, a ação do homem pode aumentar um pouco esses fenômenos climáticos. Mas não podemos deixar de destacar que esses fenômenos sempre existiram na história de nosso planeta. Eles já estão aí há milhões de anos. É digno de nota também que não podemos viver em 70% do nosso planeta. Porque 70% do nosso planeta é formado por gigantescos oceanos. Nos 30% restantes, grande parte é formado por inóspitos desertos ou calotas polares. Portanto, podemos morrer de fome ou congelados nesta parte que nos resta. Realmente, nosso planeta não favorece a vida, pois 99% de toda a vida que já existiu nesse planeta foi extinta. Você sabia disso? 99% de toda a vida que já existiu aqui nesse planeta já foi extinta. Nosso planeta já teve diversas extinções em massa, pandemias, doenças, mudanças climáticas, sem falar que o nosso planeta é uma galeria de tiro ao alvo constantemente alvejado por asteroides, cometas, meteoros assassinos, que dependendo do tamanho causam catástrofes colossais. Veja quanto tempo levou para que a vida multicelular pudesse surgir aqui em nosso planeta. Levou 3 bilhões de anos para que a vida multicelular pudesse se desenvolver aqui no nosso planeta. A nossa estrela, o Sol, como qualquer estrela, tem um tempo de vida. E daqui a 7 bilhões de anos, ela vai acabar. O Sol, o nosso Sol, daqui a 7 bilhões de anos, vai deixar de existir, acabando com toda a perspectiva de vida no nosso planeta. Mas antes disso, o nosso Sol vai crescer e brilhar muito mais, e vai quase que derreter todo o nosso sistema solar. Com certeza, isso não tem nada de design inteligente. Você não acha? Vamos agora falar um pouco sobre o nosso corpo, o nosso organismo. Nosso corpo é extremamente frágil e observamos a natureza nos matando. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de doenças como leucemia infantil agressiva, hemofilia, anemia falciforme, esclerose múltipla, epilepsia, Parkinson, Alzheimer, diversos tipos de câncer, sem falar na velhice, que acarreta a perda da visão, da audição, dentes caindo, o colapso do organismo. Nós exaltamos muito o olho humano, mas existem animais com olhos bem mais aguçados que o nosso. Nosso olho, por exemplo, não consegue detectar campos magnéticos, CO, CO4, CO2, radiação ionizante. Nós estamos completamente vulneráveis à radiação ionizante, sem falar dos defeitos congênitos, como, por exemplo, fetos abortados, fetos com anomalias. Alguns chegam a nascer com o coração para fora,
Alguns chegam a nascer grudados, os siameses. Alguns chegam a nascer sem cérebro, são os anencefálicos. Sem falar em outros problemas, como síndrome de Down, autismo. O ser humano, ele come, respira e bebe pelo mesmo canal. Usa o mesmo canal. Isso garante que milhares vão morrer engasgados todos os anos. Os golfinhos, por exemplo, são mamíferos, como nós, que respiram e comem por canais diferentes. Mas nós, pelo visto, não tivemos essa sorte. Não podemos nos esquecer dos órgãos vestigiais, aqueles órgãos sem uso em nosso corpo, como, por exemplo, os dentes cisos, as mamas masculinas, a membrana nictitante, o apêndice vermiforme, o músculo plantar, a 13ª costela, o cóccix, entre outros. Com certeza, isso não tem nada de design inteligente. Você não acha? O movimento do design inteligente surgiu nos Estados Unidos como uma pseudociência que tinha como objetivo combater o materialismo científico e combater a teoria da evolução. A estratégia deles era cunhar um movimento político e social para tentar tirar proveito da primeira emenda dos Estados Unidos, que garante a liberdade de culto a todos os cidadãos, e assim usar esse subterfúgio para ensinar o design inteligente ao lado da evolução nas escolas dos Estados Unidos. Entretanto, este movimento falhou e foi refutado no tribunal, num julgamento conhecido como o julgamento de Dover, no qual foi comprovado que o design inteligente era uma forma de criacionismo disfarçado. Michael Barry, que é considerado o pai do design inteligente, na época ele assumiu que não tinha lido grande parte dos artigos publicados sobre a evolução. Quer dizer, ele reconheceu que tinha pouco conhecimento sobre a evolução. E isso explica por que esse cidadão, né, Michael Barry, resolveu começar esse movimento de design inteligente, porque ele na realidade não entendia a evolução. E hoje, as pessoas que continuam insistindo nessa pseudociência também fazem isso porque, na realidade, eles não entendem a evolução. Por isso que começam a partir para essas pseudociências. O design inteligente não consegue explicar como as espécies surgiram. E o próprio Barry não negou a ancestralidade comum dos seres humanos com os demais primatas. Inclusive, existem defensores do design inteligente que acreditam na Terra jovem, na ideia que a Terra tem apenas 6.000 anos. E muitos também acreditam no criacionismo bíblico. Isso tudo deixa bem claro, deixa bem explícito a ligação do design inteligente com crenças religiosas. Não podemos deixar de mencionar que é impossível testar a ideia do design inteligente. Isso por si só já mostra que o design inteligente não é uma teoria científica e que não resulta de aplicações do método científico. O design inteligente afirma que processos naturais são incapazes de explicarem a diversidade biológica, mas isso não é verdade. A biodiversidade biológica é explicada pela evolução. E uma forte evidência a favor da evolução é que existe um padrão de semelhança genética entre todos os seres vivos. Além disso, os proponentes do design inteligente simplesmente não conseguem explicar a existência do cromossomo 2 no ser humano. O cromossomo 2 é o resultado da fusão de outros 2 cromossomos encontrados nos demais primatas.
Esse cromossomo, ele inviabiliza o design inteligente, já que o simples fato de existir em nós um cromossomo 2, que é o resultado da fusão de outros cromossomos existentes nos primatas, é uma forte evidência da evolução. Por isso, os proponentes do design inteligente nunca publicaram artigos em revistas sérias, como, por exemplo, a Nature ou a Science. Eles não publicam artigos científicos nessas revistas consagradas porque não há como testar as hipóteses deles. Não há como fazer uma análise através do método científico do design inteligente. Os cientistas que realmente usam o método científico, eles publicam vários artigos e estudos sobre a evolução em inúmeros periódicos científicos revisados em pares. Mas o design inteligente não faz isso. Sabe por quê? Porque o design inteligente não pode ser considerado uma teoria científica. O design inteligente é uma pseudociência com uma forte influência de fundamentalismo religioso. Nada mais que isso. Um outro ponto interessante é que existem explicações plausíveis para a evolução gradual de várias características dos seres vivos, que às vezes são apontadas como irredutivelmente complexas. O livro Creation's Trojan Horse, de Barbara Forrest e Paul Gross, por exemplo, indica uma lista com centenas de artigos científicos que explicam a evolução de cadeias bioquímicas, que os defensores do design inteligente insistem em chamar de inexplicáveis. Para encerrar, vamos fazer algumas perguntas sobre o design inteligente e vamos responder aqui para ficar mais claro essa questão. Primeiro, o design inteligente explica o mundo natural? Não. O design inteligente tem a pretensão de explicar o mundo natural, mas as explicações que eles oferecem são dramaticamente incompletas. Por exemplo, o design inteligente explica a existência de um tipo de flagelo bacteriano como a ação de um design inteligente, mas não oferece nenhuma informação sobre a forma como o design pode ter construído o flagelo ou sobre quem é esse suposto designer. O design inteligente usa ideias testáveis? Não, o design inteligente não é testável. As ideias científicas geram expectativas específicas sobre observações do mundo natural, que podem apoiar ou refutar a ideia. No entanto, o design inteligente não especifica quem é o designer e como ele opera. Portanto, ele não pode gerar expectativas de observação. E não há premissas básicas para descobrirmos se essas premissas são corretas ou incorretas. O design inteligente baseia-se em evidências? Não, não se baseia em evidências. Como já respondi na pergunta anterior, o design inteligente é intestável. Portanto, não há evidências relevantes para apoiar essa ideia. Os que defendem o design inteligente, eles ficam mais tentando desacreditar a evolução. Mas eles não conseguem apresentar provas que possam ser testadas ou refutadas pelas evidências. Por isso, podemos afirmar que o design inteligente não se baseia em evidências. O design inteligente envolve a comunidade científica? No geral, não. Apesar de ter alguns pouquíssimos cientistas que apoiam o design inteligente, a grande maioria, a esmagadora maioria dos cientistas, ela apoia a evolução através da seleção natural. E os pouquíssimos defensores do design inteligente raramente publicaram artigos sobre o design inteligente em revistas científicas estabelecidas. E eles resistem
a modificar as suas ideias quando são escrutinados pela comunidade científica. Os defensores do DI, eles se organizam em comunidade, mas essa comunidade, ela se dedica a simplesmente promover sua ideia e não em descobrir como o mundo natural realmente funciona. Portanto, podemos afirmar aqui que o design inteligente não envolve a comunidade científica. O design inteligente conduz a novas investigações? Bem, até agora não há casos documentados de investigação sobre o design inteligente contribuindo para uma nova descoberta científica. Os que defendem o design inteligente continuam a escrever suas ideias, mas esse trabalho não é gerador de novas descobertas científicas. Ou seja, ele tende apenas a repetir-se e não ajuda a construir explicações novas e mais detalhadas. Os defensores do design inteligente tendem a concentrar-se em criticar as explicações evolutivas específicas, como, por exemplo, sobre os flagelos bacterianos. Ironicamente, a má aplicação da teoria da evolução e a incompreensão da natureza da ciência é o que realmente move os defensores do design inteligente. E é interessante que quanto mais os defensores do design inteligente ficam criticando a evolução, mais os cientistas se esforçam em pesquisar sobre a evolução e sobre os assuntos que eles questionam. E hoje, por incrível que pareça, nós sabemos muito mais sobre esses questionamentos, né, que os defensores do design inteligente fazem sobre a evolução do que, por exemplo, há 20 anos atrás. Porque os cientistas se debruçaram mais e mais em pesquisar, em escrutinar ainda mais esses assuntos. Por exemplo, o famoso flagelo bacteriano, que é tão falado, né, pelos defensores do design inteligente, hoje ele tem centenas de estudos científicos explicando pormenorizadamente sobre esse assunto. Enfim, invocar um design inteligente para explicar o aparentemente inexplicável é uma tarefa cômoda, que não requer muita elaboração, tampouco um esforço intelectual. Mas a ciência não trabalha assim. A ciência não quer trabalhar numa tarefa cômoda, sem muita elaboração, que tenha pouco esforço intelectual. Pelo contrário, a ciência ela quer saber a verdade. Ela quer pesquisar e ir a fundo para descobrir a realidade das coisas. Ao longo da história, a ciência construiu a base do conhecimento da humanidade fundamentada em fatos comprovados ou refutáveis. Só que o design inteligente não é nem um fato e nem pode ser refutado. Logo, constitui-se um argumento falso e enganoso, sem qualquer sombra de base científica. Trata-se de uma pseudociência, fortemente influenciada por fundamentalismo religioso. Bem, esse era o assunto que iríamos analisar hoje. Se você chegou até aqui é porque gostou. Então, não esqueça de dar um joinha aí no nosso vídeo. E estoure esse like de joinhas aí para nós. Isso é muito importante. Além disso, se inscreva em nosso canal. Você está vendo esse quadradinho que está aqui do lado aqui, ó? Clica no quadradinho e se inscreva em nosso canal. E não só se inscreva, mas acione o sininho de notificações. Comente aí o que você achou do vídeo. Compartilhe com seus contatos. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir o meu livro. O meu livro é vendido nos principais sites de venda online do Brasil, como a Livraria Cultura, Saraiva, Submarino e até no meu próprio site. Você pode comprar o meu livro diretamente do meu site. É só clicar www.deuseshomens.com.br. Acesse o nosso site. Ali eu escrevo matérias, eu faço vídeos, faço cartoons, memes, posto notícias. Conheça o nosso site. Você vai achar muito interessante.
e também adquira o meu livro diretamente do meu site. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo os links dos outros vídeos do nosso canal. Nós temos mais de 60 vídeos gravados sobre diversos assuntos. Essa série que nós estamos fazendo agora, que chama Refutando as Provas da Existência de Deus, é apenas uma série. Nós temos outras. Por exemplo, eu tenho uma série de 4 vídeos que se chama 12 Evidências da Inexistência de Deus. Eu tenho outra série com mais de 37 vídeos que tem como tema Escrutinando a Bíblia. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição os links para que você possa assistir esses outros vídeos do nosso canal. No mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até o nosso próximo vídeo.